Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bíblia Responde. Esse programa que é feito com carinho, especialmente para você, com o propósito sempre de responder perguntas. Perguntas que você se faz e nem sempre tem uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E juntos, para nos ajudar a responder a sua pergunta, conosco nesse dia, Pastor João. Pastor João, muito bom dia. Irmão Anderson, bom dia a você que vai se chegando a essa programação da Bíblia Responde. Receba aí um abraço carinhoso de Jesus neste dia, não é? Que vai se levantando e que você seja abençoado. E nada melhor do que ser abençoado com a Bíblia respondendo os questionamentos da vida. E como nós sempre fazemos, hoje nós vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas e fique aí. Entre em contato conosco, faça também a sua pergunta que talvez o próximo programa possa ser a sua. Hoje nós vamos responder 3 perguntas e a primeira pergunta diz o seguinte: sofri abuso sexual. A ferida ainda está aberta. Tenho dificuldade em me relacionar e acreditar no amor. A você que nos fez esta pergunta, espero que você assista a esta programação. Eu me condoo com o problema que você passou. Não é fácil, uma fatalidade. E parece que nós, humanos, estamos perdendo toda a sensibilidade do que é amor, do que é carinho, e parte para uma questão de abuso. Então, a pessoa que sofre isto, ele tem uma ferida lá dentro dele. E é uma ferida dentro da alma. Salmo 88, versículo 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já-se à beira da morte. É assim que a pessoa sente. Sente como que a alma está vazia, não é? E parece que dá até a entender que é melhor até morrer, porque houve um abuso. A palavra abuso quer dizer, é uma questão de ação violenta. A pessoa fica sem poder acionar, fica entregue, imóvel, e se dá, não é? Aquilo que é o abuso. E o abuso produz uma coisa que se chama trauma. O que é o trauma? É uma ferida. Agora, nesta ferida, tá certo? Que é uma ferida que vai dar no físico, vai dar na alma e vai dar no espírito. A primeira coisa que eu quero colocar com você é que, primeiro, violência não gera perdão. Então, violência não se cura com violência. Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Violência não cura violência. Um abismo chama outro abismo. Então não haja de violência. Tá certo? Você está machucado no físico, machucado na alma e machucado no espírito. Você precisa encontrar primeiro um lugar de amor para perdoar. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, não é fácil. Somente uma pessoa que encontrou em Deus esta condição de perdoar, porque sofreu uma violência, algo terrível, que jamais um ser humano pensa em sofrer. Uma fatalidade aconteceu. Agora saiba que o grande problema é que o abuso sexual, que trouxe traumas, trouxe ferida, ele feriu o físico, feriu a alma e feriu o espírito. E quando fere o espírito, a pessoa diz assim: por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Aí ele vai levar primeiro num problema de desacreditar de Deus. Vai achar que Deus não está nem aí para todas essas coisas que está acontecendo, não é? Eu quero te dizer que Deus, ele é um médico que cura a alma e o espírito. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então você observou, não é que o abuso é uma violência, e violência não se cura com violência. E esta violência trouxe um trauma. E esse trauma é uma ferida que está aberta e exposta no físico, na alma e no espírito. E quando chega no espírito, que é a parte inerente de Deus, nós agora começamos a questionar a Deus o porquê que isso aconteceu comigo. Por que logo comigo, ó Deus? Então você precisa ser tratado. E Deus é o único que trata esta questão do espírito. A ciência desta terra pode te ajudar. Você pode sentar ou deitar num divã, tá certo? E conversar com a pessoa, vai te ajudar até um certo ponto, mas você está machucado naquilo que é eterno, que é o espírito. E só tem uma coisa e um remédio neste universo inteiro que pode curar o espírito e tocar a alma. É a palavra de Deus. Então, Deus é o cirurgião com a palavra, e a palavra também é o remédio para esta alma e para esse espírito que foi violentado. O que eu devo de fazer? Primeiro, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, romper esta barreira de limite que talvez tenha causado este trauma e tenha causado esta dúvida seca da divindade, de que Deus permitiu, de que Deus deixou, de que Deus não fez caso. Então rompa isto, chegue-se a Ele. E Ele se chegará a você com este instrumento que se chama palavra, para que você possa ser curado, para que você possa ser, novamente ter expectativa de futuro. Outra coisa, neste chegar a Deus, você vai estar, vai estar restaurando o seu relacionamento com Deus. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, aproximar-se de Deus, você vai crer que Ele existe. E neste aproximar-se de Deus, você vai sendo restaurado. Restaurado o quê? Confiança. É necessário que você confie em Deus. Confie na sua palavra. Que não arreste dúvidas na sua mente, no seu coração, deste trauma que você sofreu. Você é uma pessoa que nasceu para superar este momento que você passou. Porque isto não se sabe o tempo que leva para que se supere. E outra, você se fechou a um mundo e já não quer mais nem sequer relacionar-se com uma outra pessoa. Não sei, não é como foi e que idade foi, mas isto foi. Então, aproxime-se de Deus, e ao aproximar-se de Deus, restabeleça a confiança com Deus, para que você tenha firmeza. Agora saiba, Deus é um Deus de milagre, e Ele faz coisas novas. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 9. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus é um Deus especialista de fazer coisa em lugares que não tem nenhuma sobrevivência. O deserto. E talvez você tenha passado por um deserto, aflição, discórdia, não é? Começou a tomar e fazer uma divisão, se isolar. Isso só tem aumentado o trauma. Isto precisa de um acompanhamento pastoral, pessoas que possam te ajudar a enfrentar esses seus quês e porquês para te conduzir. Mas aqui vai uma receita simples e objetiva. Primeiro, não se cura violência com violência. Dê lugar ao amor e ao perdão. Segundo, tire as suas dúvidas acerca de Deus. Aproxime-se de Deus. Nesta aproximação será restaurada a confiança em Deus. E Deus é um Deus de milagre.
que faz coisas novas aonde não tem condição de fazer. Talvez você se sinta uma pessoa como um deserto, isolada, perdida, aonde só bate o sol escaldante e a noite fria. Mas vai esta receita da palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe e te ajude e que você possa se levantar com esta palavra, porque dias melhores virão. Muito obrigado, Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda pergunta, que diz o seguinte: é possível existir novas revelações de Deus? A você que não fez essa pergunta, receba aí um abraço do Bíblia Responde, não é? É possível haver novas revelações de Deus? Primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus e é uma revelação completa. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Observou? Então tudo já está concluído em Cristo. Cristo é a plenitude de todas as coisas. Nele converge todas as coisas. Ele é a resposta de todas as coisas. Então neste quesito, a Bíblia é completa. Vamos somar esse versículo a João capítulo 14, versículos 8 a 10. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então a Bíblia se encerra a questão de toda a revelação de Deus, não é? Para a questão doutrinária. Tá certo? Então a escritura, na parte doutrinária, ela já está completa. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então observe, já está completa na questão doutrinária, na questão da salvação, não é? Da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, da doutrina do Espírito Santo, da doutrina do pecado, da doutrina do homem, tá certo? Da doutrina das últimas coisas, já está encerrada toda a revelação. Está aí, posta na Bíblia. Vamos somar esse versículo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então observe que está encerrado aí. O fundamento já foi posto, é Cristo. Agora cada um de nós observe como constrói sobre esse fundamento, sendo que a igreja é a coluna da verdade. Tá certo? Mas a Bíblia também vai dizer aqui que a revelação de Deus é progressiva. Então, no que concerne a doutrina, já está fechado. A doutrina, quer dizer, aquela questão absoluta da verdade de Deus, já está fechada. Mas existe a revelação progressiva, Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem deve de conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor? Não é Deus, sou eu. E agora eu vou conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é progressiva. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Mas antes, vamos explicar isso daí. Tá certo? É possível existir novas revelações de Deus concernente à doutrina? Não. Mas e a vontade de Deus? Para mim e para a sua vida. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma revelação.
uma revelação estritamente a Barnabé e a Paulo. Amém? Então ela é progressiva. No que concerne a doutrina, já está fechado. Nós sabemos tudo quem é Deus, quem é Cristo, só ler a palavra com diligência e cuidado, fazendo suas devidas hermenêuticas, não é? E exegeses, ter cuidado com o texto bíblico. Mas naquilo que concerne a mim e a você, na progressividade do conhecer a Deus, Deus vai se revelando. E observe que aqui a igreja de Antioquia, da Síria, estava reunida e disse o Espírito Santo, quer dizer, o Senhor usou um daqueles homens que estavam ali, profetas, mestres, e trouxe uma vontade de Deus. Eu quero Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Quer dizer, confirmou aquilo que Ananias havia falado. Esse é um vaso escolhido por mim, para levar a minha palavra aos gentios. E ele vai sofrer muito por isso. Mas observe Atos capítulo 16, versículos 9 e 10, para esta revelação progressiva de Deus. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Observe, uma revelação. E Paulo estava aqui angustiado, porque ele queria concluir um espaço chamado Galácia. Ele já havia evangelizado o sul e queria fazer o norte. Não é? E observe que o Espírito de Deus o impediu. E ele ficou desassossegado, mas ele chegou, entrou, conseguiu dormir e teve um sonho. Revelação. E o que o sonho diz? Um varão trajado com roupas lá do Ocidente, que Filipos é a primeira cidade do Ocidente a ser evangelizada, não é? E Paulo compreendeu que Deus estava destinando. Não é uma revelação progressiva. Agora, todas essas revelações não fazem doutrina, porque isso é particular. Quero te contar meu testemunho particular. Eu fui missionário no Paraguai. Num dia de noite eu ouvi a palavra Paraguai. Não me fez nenhum sentido. Na outra noite veio a palavra como algo glorioso dentro de mim. Pra você ter uma ideia, eu tremi da cabeça aos pés. Fiquei atônito. Meu coração acelerou. Minha esposa se assustou. Eu só dobrei o joelho no pé da cama assim, e falei: o que tu queres, Senhor? Então a revelação aqui, meus irmãos, ela também é progressiva. Na questão da doutrina, está fechada. Nós sabemos. Agora, toda revelação de Deus para mim deve de ter um filtro, que é as Escrituras. E a primeira coisa que nós temos que ter cuidado é experimentar os Espíritos. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a sua pergunta é: possível existir novas revelações de Deus? No cunho doutrinário, está fechado. Mas na revelação progressiva de Deus como vontade pessoal, Deus ainda fala. E nós não cremos que os dons se cessaram, nós cremos na continuidade dos dons. Amém? E está aqui João dizendo assim, ó, tome cuidado, verifique, porque tem espírito que não é de Deus e anda falando por aí. Mas vós tendes a unção do santo. O que é a unção do santo? A presença de Jesus. E conheceis todas as coisas. Então, como vontade pessoal, Deus continua se revelando aos homens. E estas revelações têm um filtro, que se chama a Bíblia. Qual é o filtro? Um tripé. Tá certo? Qual é esse tripé? Como que Deus fala? Que a profecia tem que edificar, exortar e consolar. Se veio trazer medo, se veio trazer confusão, se veio trazer angústia, observe se é de Deus. Provai os espíritos. A sua pergunta é possível existir novas revelações de Deus no cunho doutrinário, escriturístico? Já está fechado. Mas na revelação particular e pessoal, Deus continua falando. É só você abrir os ouvidos. É só você se entregar a Deus. Porque Deus continua manifestando a sua vontade aos homens. E sabe qual é a sua vontade? Perfeita, santa e agradável. Para dar o fim que você deseja. Deus te abençoe por essa pergunta e esperamos muito mais. E nós vamos para a nossa terceira e última pergunta. Ela nos diz o seguinte: como lidar com o sentimento de inferioridade? Às vezes me sinto com autoestima baixa. Como vencer isso? Nós estamos nesse programa aqui, junto com você aqui, antes é você que nos fez essa pergunta, não é? Para cunhos bem pastorais, não é? A primeira é a questão do abuso sexual. Sofri um abuso sexual. Então é bem pastoral.
E essa também, como lidar com o sentimento de inferioridade? O que é um sentimento de inferioridade? É um complexo de inferioridade a se sentir menor que o outro. Isso é o complexo, tá certo? Veio lá dos alunos de Freud. Quando começa a estudar as questões da alma e do sentimento humano, vai ter um dos seus alunos que vai desenvolver e vai colocar este nome, que é justamente o sentimento de inferioridade, se sentir menor do que o outro. Isso pode dar em três momentos. Primeiro, inferioridade dentro da família. Quando a família tem uma pessoa, um irmão, uma irmã que se desponta e consegue ganhar novos ares, conquistar bens, não é? Subir sua carreira profissional e o outro não consegue, ele se sente inferiorizado. Pode ser que na família já tenha esse sentimento. Segundo, nós também podemos ver, não é? Na questão como que eu posso te colocar? Quando alguém sofreu um acidente físico, perdeu uma perna, perdeu um braço, teve um problema numa vista, ficou cego de uns olhos, então ele também pode se sentir inferiorizado por um problema físico. E o terceiro, no dia a dia, que é a busca, aquela palavra que, né, o homem tem que matar um leão por dia. E você vê pessoas que são seus colegas subindo, não é, graus da empresa, e você vai ficando para trás. Isso pode causar, não é, este sentimento de inferioridade. Tá certo? Agora, como vencer isto? Tudo envolve sentimento. E o sentimento fala da alma. E após o pecado, o homem se tornou sem compaixão. Gênesis capítulo 4, versículos 4 a 8. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha, não ser aceito. A sua oferta não foi aceita. Por que não foi aceita? Porque foi de legume e o outro foi uma ovelha? Não, porque ele não fez bem. Quer dizer, o seu coração não estava, não é de acordo com a oferta. Porque se ele fizesse bem, não teria sido aceita, e ele se sentiu inferiorizado. E nessa inferioridade veio primeiro, não é? A primeira morte trazida dentro de um seio familiar. Então observe que esse sentimento pode produzir revoltas, pode produzir, não é, coisas dentro do ser que vai remoendo isto, e isso pode trazer um problema sério para ele. E a sua pergunta ela está dividida, não é? Como lidar com o sentimento de inferioridade? Às vezes me sinto com a autoestima baixa. Como vencer isto? Primeira coisa que eu quero te trazer é que você nasceu para superar. O ser humano, Deus fez com a condição de superar os obstáculos da vida. Isso é um problema com você. E você precisa tratá-lo. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então tem se tornado muito comum essas coisas nos nossos dias, sentir-se inferiorizado, não é? Incapacitado, sem conseguir responder, sem conseguir alcançar objetivos. E se você se mostrar fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Então você tem que buscar forças em Deus. Porque aqui a Bíblia responde, Salmo 121, versículos 1 e 2. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. De onde me virá o socorro? A força vem do Senhor. Então você precisa ajustar sua vida com Deus, aproximar-se de Deus e confiar em Deus. Eleva os meus olhos para os montes. O monte não tem socorro, mas o meu socorro vem do Senhor. É Ele a minha fortaleza. É Ele que vai trabalhar na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito e vai fazer um rebuliço para que eu possa me encontrar. Se disponha para Deus. Você tem um valor.
Deus não te pôs aqui, ou você veio a esse mundo para ser, não é, uma pessoa contrariada e triste. Não, você precisa se levantar. Agora, se levantar com Deus, porque só em você jamais você vai conseguir. É algo que você precisa de ajuste. Tá certo? Outra coisa que eu vejo de importância aqui é encontrar-se com um irmão, como Paulo encontrou com Barnabé. Barnabé foi para Paulo um apoio nos momentos mais difíceis de Paulo. Isso está em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os ao apóstolo e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Filho da consolação, Barnabé, tá certo? Ele ficou assim, se eu chegar agora aqui, esses discípulos não vão me receber, vão me enxotar, não vão crer em mim. E pode ter vindo aqui o sentimento de inferioridade, mas lá estava Barnabé. Barnabé sentou com ele, ouviu a história dele, ouviu o testemunho de Paulo e agora introduziu na presença dos apóstolos. Observe que os apóstolos, quando viram Paulo, ficaram cheios de receio pelas suas próprias vidas, porque ele era perseguidor da igreja. Mas houve uma pessoa que confiou, que deu tempo para ser ouvido. Então, olha, nessa trajetória, para vencer o sentimento de inferioridade, ajustar a sua vida com Deus, se levantar, porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. De onde vem essa força? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e encontrar um crente, uma pessoa de mente sã e coração limpo, que te pode ajudar. Paulo encontrou Barnabé. Veja isso, Atos 11, 22 a 26. Olha que história linda esta. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha, então observe que há uma consequência de situação. Para vencer esta inferioridade que tanto te machuca, que tanto te põe para baixo, tá certo? Primeira coisa aqui é não tomar a questão da vingança como tomou a questão de Caim. Quando ele foi inferiorizado, ele se sentiu, porque a sua oferta não foi aceita. E às vezes o seu trabalho não é aceito, a sua presença não é aceita, e isso vai te isolando e te trazendo esse trauma, esse problema. Então você precisa primeiro retornar à confiança. Se te mostrares fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Ninguém aqui vai poder ser o teu sustento nessa hora, você tem que se sustentar. Aonde? Em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Outra coisa, encontrar uma pessoa com que você pode se apoiar. Uma pessoa de um coração bom, como Paulo teve o privilégio de encontrar Barnabé. E a Bíblia diz que Barnabé era consolador, cheio de Espírito Santo e um homem de Deus. Que foi, olha, observe, ele conduziu na presença dos apóstolos. Os apóstolos dizem assim, é melhor você retornar para a sua cidade. E quando aconteceu essa questão lá na Antioquia da Síria, e a comunidade começou a crescer de uma tal maneira, eles enviaram Barnabé para saber como estavam as coisas. E quando Barnabé estava no caminho, ele viu lá a placa, não é? O Tarsus, e falou assim, eu tenho que ir lá buscar Paulo. Olha que amor, não é? Ele podia continuar, ia ser muito mais rápido chegar, mas ele preferiu fazer uma volta. E lá chamou Paulo, sobe comigo, vamos lá para a igreja. E quando chegou lá por um ano, não é? O Senhor manifestou no meio daquela gente. Houve salvação, houve alegria de Deus, porque o Paulo se encontrou. Se encontre. Então são coisas, primeiro dentro de você, com a palavra de Deus e uma pessoa que te pode ajudar, porque o sentimento de inferioridade
ela é alto e baixo. Tem dia que você está lá no pico do monte, tem dia que você está lá no pé do monte e você precisa de alguém para conversar. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essas perguntas e nós esperamos muito mais aqui no Bíblia Responde. E nós chegamos no final do nosso programa e se você deseja continuar aprendendo mais da Palavra de Deus e ter a sua pergunta respondida, entre em contato conosco, faça a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um forte abraço.